Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje vamos falar sobre um tema profundo, sério e transformador: a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Nosso texto está em Romanos 8, versos 6 até 9. Texto bíblico. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, por volta do ano 57 d.C., enquanto ele estava em Corinto. Romanos 8 é considerado por muitos teólogos o coração da carta, onde Paulo mostra que a verdadeira liberdade está em viver guiado pelo Espírito Santo e não mais pela carne. Esse capítulo é um divisor de águas, revela o conflito entre dois estilos de vida, um que leva à morte e outro que conduz à vida e paz. Ponto negativo: viver segundo a carne é se afastar de Deus, mesmo achando que está perto. Paulo é claro: a inclinação da carne é morte. Isso não significa apenas morte física, mas uma separação espiritual de Deus. O problema é que muitos vivem segundo a carne e acham que estão agradando a Deus, porque frequentam a igreja ou falam bonito. Mas se as atitudes, pensamentos e desejos não estão alinhados com a palavra, isso é ilusão espiritual, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Não há meio termo. Ou andamos com o Espírito, ou vivemos na carne, e a carne não pode agradar a Deus. 3 pontos positivos. O que aprendemos sobre viver pelo Espírito? Primeiro, a inclinação do Espírito traz vida e paz. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, verso 6. Viver pelo Espírito não é religiosidade vazia, mas um relacionamento real com Deus que produz frutos visíveis, como paz no coração, direção clara e segurança espiritual. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, verso 10. Essa vida abundante só é possível quando deixamos o Espírito Santo governar nossas decisões. A paz que ele dá não depende de circunstâncias, mas de presença. Segundo, viver segundo o Espírito significa estar reconciliado com Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. O Espírito Santo não apenas nos guia, ele nos reconcilia com o Pai. Quando deixamos a carne dominar, nos tornamos rebeldes, mas quando seguimos o Espírito, passamos a andar em obediência, comunhão e aliança com Deus. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, verso 9. Quem vive no Espírito tem acesso à graça, à comunhão com o Pai e pode orar com liberdade, sabendo que está em paz com Deus. Terceiro, o Espírito de Cristo é a garantia de que pertencemos a Deus. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Essa frase é uma chave espiritual: o Espírito é o selo da nossa salvação. Paulo está dizendo que quem vive sem o Espírito Santo, mesmo que aparente ser crente, não é de Cristo. Mas quem tem o Espírito é guiado, como está em Romanos 8, verso 14. É consolado, como está em João 14, verso 26. É fortalecido, como está em Efésios 3, verso 16. E é preparado para o céu, como está em Efésios 1, versos 13 até 14. Pertencer a Jesus é ter o Espírito agindo diariamente em nós. E isso é uma alegria eterna. Jesus nos prometeu o Espírito Santo como consolador e guia. Ele mesmo disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. Quem nasceu de novo em Cristo, recebeu essa presença gloriosa. Jesus nos libertou da escravidão da carne e nos deu o Espírito para viver uma nova vida. Em Cristo, a morte é vencida, a carne é domada, e o Espírito governa. Qual é a sua inclinação hoje?
Pare e reflita. O que tem governado suas decisões? A carne ou o espírito? A carne grita, o espírito sussurra. A carne busca prazer imediato, o espírito busca santidade e glória futura. Se você sente que está fraco espiritualmente, volte ao altar, dobre o joelho, leia a palavra, busque ser cheio do espírito. A vitória está em viver segundo o espírito. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, verso 16. Deus abençoe, amamos vocês. Comente aqui nos comentários, #Vivo pelo Espírito.